Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, aleluia. Aqui Jesus deu uma resposta para quem lhe perguntou, para quem lhe fez um pedido. Agora ele vai orientar essa multidão, no qual ele estava sendo seguido e ele estava ensinando. E disse-lhes, versículo 15: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herança de um homem rico tinha produzido com abundância. E considerava, calculava, pensava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, a tua palavra, ela foi lida e será exposta aqui neste momento, e eu te peço, ajuda-me, Pai, pois eu mudei de direção conforme a direção que o Senhor me apontou nesta hora. Então fala comigo, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Que o teu Espírito venha nos orientar, venha nos dar o discernimento das coisas que são espirituais da tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Graças a Deus, meu irmão. Jesus em parábola, e mais uma sábia parábola proferida pela boca de Jesus, Filho de Deus. Jesus, ele vai apontar, Jesus, ele vai indicar uma situação que ela era real naqueles tempos, ela fazia parte daqueles dias, daqueles momentos, mas ela é atual para os dias de hoje, ela é atual para este momento de agora, atual. Aleluia. Muitos usam essa passagem paralelo com a passagem de que é mais fácil entrar um camelo pela agulha do que um rico no reino dos céus. Muitos fazem esses paralelos e apontam que há uma certa dificuldade no rico, naquele que tem posse, que tem bens, alcançar e entrar no reino dos céus. Usam esses dois textos de forma isolada, fora do contexto. Amém? Mas a palavra, ela vai nos mostrar de alguém que tinha e de alguém que trabalhou para ter ainda mais. A parábola vai nos mostrar a situação de alguém que se preparou
para ter aquilo que tem, e o resultado colhido proporcionou a ele uma certa folga, uma certa tranquilidade, uma certa pensão, uma certa aposentadoria. Só que em dado momento Jesus, dentro da parábola, vai fazer menção do nome de Deus, dizendo que Deus vai chegar para este homem que se preparou para estar tranquilo, de forma tranquila, abastado, bem suprido, com suas provisões em abundância. Deus vai dizer: louco, louco. Aí você vai me perguntar: pastor, há algum problema em eu ajuntar para mim? Há algum problema de eu planejar o meu futuro? Não, não há problema. A loucura que foi apontada aqui nessa parábola é que este homem, ele se preparou para estar bem aqui na terra, ele se resguardou para estar bem aqui nesse mundo, ele acumulou riquezas aqui nessa terra, mas a alma dele estava vazia. Ele tinha do que comer, ele tinha do que beber por muitos e muitos anos, ele tinha sua aposentadoria. Aqui na terra ele estava rico, mas qual riqueza foi que ele preparou para estar no céu, que ele reservou lá no céu, melhor dizendo? Aleluia. E aqui Deus, aqui na parábola, nos aponta uma realidade, que nesse mundo é muito dito, não é isso, né? A gente não leva nada para o céu. Aqui na terra, o material, o físico, nada nós vamos levar. Ninguém leva riqueza, bens, carros, instituições para o céu. Ninguém leva nada para o céu. Amém? Isso é uma verdade. Amém, presbítero? Essa é uma verdade, com certeza. Então, se eu não levo, eu vou partir para a eternidade. Aquilo que eu adquiri aqui na terra vai ficar. A palavra vai falar aqui: o que tem se preparado, para quem será? Para quem será? Essa parábola nos aponta uma realidade, meus amados. Quantos de nós não buscamos neste mundo para as nossas vidas, só que nós não nos preocupamos com a riqueza celestial, nós preocupamos e pensamos sempre na riqueza terrena, até que essa palavra tem um pouco a ver com Colossenses capítulo 3, de 1 a 3, e depois a sequência do texto de semana passada que nós lemos. Amém? Versículo 21: assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia. Do que te adianta, do que nos adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Do que serve para mim e para você eu tenho um status, eu tenho uma posição social, eu tenho um emprego que eu queria tanto, que eu batalhei, que eu estudei? Amém? De que adianta o carro do ano? De que adianta eu ser reconhecido pelos homens como um homem abençoado, um homem abastado, um homem com uma vida abundante, sendo que Deus vai olhar para mim e para você com uma visão real do que realmente nós somos e vai nos mostrar o quão miseráveis, pobres, cegos, nus
nós somos perante Ele. E essa parábola, meus irmãos, ela me veio justamente quando eu estava em oração, com a mente em outro contexto que nós vamos ler, que você vai entender perfeitamente como que esse outro contexto está ligado a essa parábola, a essa situação. Aleluia. Lucas no capítulo 17, já que você está com a Bíblia aberta em Lucas, você pula um pouquinho para frente, do 12 você pula ali para o 17, versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, Jesus respondeu e disse: o reino de Deus não vem em aparência exterior. Versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. 22, e disse aos discípulos, dias virão em que desejarás ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis, e dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou seja, ou será dito, vai ser dito para você, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vai, não sigais, porque como relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Esse texto relacionado à vinda do Messias, amém? Nós estudamos isso aqui lá no capítulo 24 de Mateus. Glória a Deus. Versículo 25, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu, veja bem, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Até aqui, aleluia. E agora, meus irmãos, você que ainda não entendeu o motivo de eu alterar a mensagem, o motivo de eu mudar o sermão, o motivo de eu mudar de texto, aleluia, você vai entender agora, porque agora é que eu vou pregar. Santo é o nome do Senhor. Você lendo esse texto aqui, a partir do 26, você consegue fazer uma ligação no texto que nós lemos lá em Lucas 12, na parábola do jovem, do rico insensato, daquele que ajuntou para si, daquele que teve sucesso terreno, porém ele era miserável de alma, ele era podre, ele era caído. Deus olhava para a alma dele, para a essência dele e não via valor. O que essa palavra está querendo falar conosco, meu irmão e minha irmã? Quanto nós estamos preocupados com nós mesmos, quanto que nós estamos pensando no dia de hoje e no nosso amanhã, o quanto nós estamos interessados no nosso eu, nos nossos bens, na nossa vida terrena, e pelo nível de interesse que nós temos, nós vivemos conforme aquilo que nós nos interessamos, nos buscamos, mais nos importamos. Houve períodos que a palavra vai dizer aqui, e que aconteceu o juízo de Deus na face da terra, e naquela época, assim como nos dias de hoje, cada um vive dia após dia, conforme o seu bel prazer, conforme a sua vontade, a vontade humana, conforme o querer humano. Você vê por aí, você liga na televisão em determinados canais,
determinados horários. Você vê gente subindo no púlpito, trazendo mensagens para o homem se dar bem aqui na terra, para o homem juntar tesouros na terra, para o homem ter um sucesso terreno, mas não liberam a palavra acerca da alma, acerca do destino eterno. Não preocupam em ensinar que, embora você deseje buscar algo terreno, você deve edificar a sua vida espiritual, você deve crescer espiritualmente, você deve se encher, aleluia, do Espírito Santo, você deve ter em sua vida frutos do Espírito. Vai lá, livro de Gálatas, no capítulo 5. Não. Líderes, se é que eu posso dizer assim, acostumaram as ovelhas a olhar para a terra, a viver bem aqui na terra, a buscarem as coisas terrenas, a buscarem o material, e assim acostumaram elas a viver dia após dia, vivendo a sua vida, casando, dando em casamento, comprando, vendendo. O que isso quer dizer? Coisas do cotidiano, coisas normais. É normal casar? É normal casar. Dar-se em casamento é normal? É normal. Fazer negociações é normal nesse mundo? É normal. Comprar é normal? Vender é normal? É ou não é? Só que você, como cristão, esse não é o foco. Você, como cristão, isso não é o primordial, isso não é o seu alvo, isso não é a premissa de vida que você deve ter. E quantos crentes, se é que eu posso dizer também crentes, de sucesso que eu conheço, que nós conhecemos, na mídia, aparece na televisão, aparece no WhatsApp, aparece aos montes no YouTube, quantos estão vivendo uma vida de forma regalada, folgada, tranquila? Incentiva você a buscar esse Deus da mesma forma que ele buscou e que deu a ele esse sucesso. Só que por dentro ele está vazio, ele está como um sepulcro caiado. Por fora está branquinho, está com uma boa aparência, está lisinho, mas por dentro ele está podre. É o sepulcro caiado. A palavra vai nos falar, meus irmãos, de prioridades. Se você parar para prestar atenção no que eu estou falando aqui nessa hora, a mensagem, meus irmãos, é prioridade. Nós estamos vivenciando os últimos momentos da terra. Você, meu irmão e minha irmã, com certeza já ouviu por aí aquele dizer assim, muito usado no meio pentecostal e neopentecostal, muito. O relógio, o ponteiro do relógio de Deus está dando a última volta. Aleluia. Beleza. É verdade? É verdade. Corretíssimo. Só que a pergunta é, meu irmão e minha irmã, de posse dessa verdade, de posse dessa informação que ela é verdadeira, aleluia, o que isso mudou a sua vida? Com base nessa verdade, o que alterou na sua vida cristã? O que foi mudado no seu interior? O que foi mudado no seu proceder, no seu agir? Jesus está voltando? Está. Esse mundo está acabando? Está. Está piorando? Está. Vai piorar? Vai. Mas que isso tem mudado a sua vida? Ou a sua vida tem mudado em relação a isso? Em que? O homem, o ser humano, o homem e mulher, aleluia, está tão preocupado consigo mesmo, ele está tão cheio de si mesmo, ele está vivendo tanto para si mesmo, que é notório que o reino de Deus e a justiça dele está em segundo para terceiro plano. Oh, aleluia. A pregação está uma delícia, né, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Está fazendo muito calor, não vou para a igreja. Está fazendo muito frio, não vou para a igreja. Tem coronavírus, não vou para a igreja. Está na iminência de chover, não vou para a igreja. Está chovendo, não vou para a igreja. Trabalhei demais,
não vou para a igreja. Eu fiz muita coisa, não vou para a igreja. A galinha não botou ovo hoje, não vou para a igreja. Essas muitas desculpas, meus irmãos, é um reflexo do quanto nós estamos cheios de nós mesmos. Essas muitas desculpas é uma tradução daquilo que a nossa alma está transmitindo. Quantos de nós não estamos aí aguardando a situação melhorar? Essa questão da pandemia dá uma trégua, a questão econômica se resolver, se estabilizar. Para que nós queremos isso? Para sermos mais fiéis ao reino de Deus? Para estar mais assíduos na obra do Senhor? Não, nós queremos que os problemas vão embora, para que nós possamos dar continuidade à vida ruim que nós temos, terrena, que nós temos, e achamos que está tudo bom, que está tudo bem, que está tudo tranquilo e até mesmo favorável. Mas tem uma coisa, meu irmão e minha irmã, assim como foi nos dias de Noé, Gênesis 6, nos dias de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, casavam, davam-se casamento, comiam, bebiam, corriam atrás do seu vestuário, corriam atrás de negociações, compra, venda, plantavam, colhiam, resumindo, viviam a vida normalmente como se não houvesse amanhã. Mas de repente aconteceu algo que eles não esperavam, aconteceu algo que eles não entenderam, que interromperia o curso natural da vida deles. Veio o juízo de Deus. Em primeiro lugar veio o dilúvio, depois enxofre, fogo e enxofre caiu sobre Sodoma e Gomorra. Eles não esperavam, mas eles não estavam inocentes, porque eles tinham sido avisados. Isso serve para mim e para você nos dias de hoje. A pergunta é: você já sabe que ele vai voltar? Você já sabe que ele está às portas? E qual que é a diferença que isso tem feito na sua vida? Essa é a pergunta desta noite. É isso que o Espírito quer dizer para a igreja aqui nesta noite. Quanto tempo que você passa, você gasta para você buscar conhecimento nisso daqui, para não ser enganado lá na frente? Quanto tempo que você usa, que você gasta para você se separar e cuidar da sua vida espiritual? Quanto tempo você dedica à obra do Senhor, ao ID, ao aconselhamento, ao ir e fazer a diferença? Quanto tempo da sua vida, durante a sua semana, vamos colocar assim, que você dedica a compartilhar para as pessoas, independente da forma, que esse Jesus que você crê que ele está voltando, e ele vai voltar para outros também? Aleluia. Amada igreja, eu quero falar algo para vocês. Abracem a oportunidade que vocês têm. Eu não me importo, meus irmãos, de sair de Contagem para vir aqui pregar para vocês nessa quantidade ou até menos. Mas sabe uma coisa que eu me importo? A consideração dos irmãos para com a mensagem, não para com a minha pessoa. Que se dois quiserem ouvir, eu vou pregar. Mas se esses dois ouvir e considerar a mensagem, eu saio daqui abençoado demais. Aproveita a oportunidade, porque em muitos lugares por aí eles estão enxugando o gelo, eles estão usando isso daqui, mesmo com um momento difícil, eles ainda estão arrancando dinheiro das pessoas, eles ainda estão enganando as pessoas, eles ainda estão apresentando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Tem um falso profeta que muitos dizem que é apóstolo, que ele está pedindo 30%, não é 10%, mas 30%. Tem pastores com discurso de que se a pessoa ela não der determinado valor, vai cair uma maldição sobre ela.
O momento é oportuno, meu irmão e minha irmã, para nós pregarmos acerca do fim e o quanto a humanidade é podre, e o quanto a humanidade merece juízo. Mas não, as mensagens continuam as mesmas, alimentando o ego das pessoas, enganando, falando que ela vai sair um empresário da igreja. Eu quero falar com vocês, pelo amor de Deus, o Deus que eu conheço da palavra, se Ele quiser abençoar, prosperar, Ele faz. Mas deixa eu te falar, Deus não dá nada para ninguém dessa forma igual eles propõem. Eles têm porque pede para você. Eles têm é porque pede. Mas se você precisar na igreja deles, eles não te dão. E eles pedem para você pedir a Deus. E se você não tem, eles falam que você não tem fé. Canalhas, safados, falsos profetas. Mas a irmã Elisete, quantos que vão atrás? E vão. Feche seus olhos em nome de Jesus. Se eu tivesse mais meia hora, eu pregar mais meia hora. Feche seus olhos em nome de Jesus. A palavra foi uma delícia, né? Santo é o nome do Senhor. Rei meu e Deus meu, como é bom, ó Pai, estar na casa do Senhor. Como é bom, ó Pai, estar na companhia dos meus irmãos. Abençoa a vida deles, Pai. Que eles iam preferir, ó Deus, as coisas que estão do alto e não as coisas que estão aqui de baixo. Abençoa para que eles possam perseverar na sã doutrina, na palavra do Senhor, que eles possam aproveitar a oportunidade de ouvirem o verdadeiro Evangelho, o Evangelho simples, puro, o Evangelho de Cristo. Meu Deus, que eles possam crescer, tanto na graça, mas também no conhecimento, Deus, que a palavra vai dizer em Oséias, que o povo perece por falta de conhecimento. Deus, mas aqui, ó Pai, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, ó Pai, não para reter aquilo que o Senhor me dá, mas para espalhar, para compartilhar o conhecimento que o Senhor nos deu. Deus, que eles possam fazer bom proveito, e que eles possam ser canal de bênção, que eles possam ensinar aquilo que têm aprendido, e que eles possam, Pai, sobretudo, Deus, viver uma vida, ó Pai, Deus, conforme a Tua vontade, olhando para o Senhor, com o alvo no céu, e não aqui na terra.